Bom, gente, essa é uma aula pré-modelo atômico de Niels Bohr. Então, lembrando aqui, o hidrogênio emite essa luz avermelhada, que quando passa pelo dispositivo que analisa as contribuições presentes nessa luz, verifica-se que há quatro linhas espectrais na faixa do visível. Uma linha vermelha, 656 nanômetros, uma verde, 486 nanômetros, uma azulzinha, 434 nanômetros, e essa lilás, ou violeta, 410 nanômetros. A equação que relaciona ah, números inteiros com as linhas espectrais do hidrogênio é a equação de Rydberg. Nós já vimos, né? 1 sobre lambda igual a essa constante R vezes 1 sobre N1 ao quadrado menos 1 sobre N2 ao quadrado. Bom, N1 é menor que N2. Então, N1 pode ser igual a 1, 2, 3 e assim por diante. E N2 sempre vai ser maior que N1. Então, N2 pode ser N1 mais 1, N1 mais 2 e assim por diante. Então, nós chegamos a fazer várias contas utilizando essa equação e eu vou agora lembrar algum dos resultados. Então, por exemplo, usando essa equação aqui, nós verificamos que se N2 é igual a 6 e N1 igual a 2, então o lambda, comprimento de onda da radiação emitida, dava 410 nanômetro. Violeta. Então, se você usa o número inteiro 6 como N2 e o número inteiro 2 como N1, você calcula um comprimento de onda de 410 nanômetros, e é um valor observado. Bom, prosseguindo. Se N2 é igual a 5 e N1 é igual a 2, então o lambda calculado é de 434 nanômetros. Vocês podem testar aí. Se N2 é igual a 4 e N1 igual a 2, o lambda é 486 nanômetros, que é um tom de verde. Acho que eu estou mudando as cores das canetinhas aqui para enfatizar isso. Se N2 é igual a 3 e N1 é igual a 2, então o lambda é igual a, vamos ver aqui, 656 nanômetro, né? Bom, em 1888 não havia um significado muito claro sobre, afinal, o que é esse N1, ou que significam esses números N1 e N2. Então, o significado, a explicação para a emissão de luz em comprimentos de onda bem determinados só veio em 1913, com o modelo atômico proposto pelo físico teórico sueco, ou melhor, físico teórico dinamarquês, Niels Bohr. Niels Bohr. Niels Bohr, físico sueco dinamarquês. Bom, eu vou aqui representar de maneira bem simples o modelo atômico de Niels Bohr, sem falar nada de matemática, física ou mesmo equações. Então, imagine assim, você tem um núcleo positivo e os elétrons podendo ocupar determinadas órbitas bem discretas em torno do núcleo. Isso aqui é o modelo atômico planetário, né? Então você tem um núcleo positivo, imagine o elétron numa dessas órbitas. Então o elétron ficaria indefinidamente em uma órbita, desde que ele não ganhasse ou perdesse energia. Mas de repente, por algum motivo, o elétron pode receber energia e passar de uma órbita para outra. Por exemplo, esse elétron aqui está na primeira órbita, quando n igual a 1,
e pode, por exemplo, receber energia de um elétron que vem de um tubo de raios catódicos chamado elétron balístico e passar para a órbita de n igual a 4 aqui, n igual a 4. Bom, esse excesso de energia tem que ser perdido pelo átomo e, eventualmente, por exemplo, esse elétron pode perder energia e é, ocupar a segunda órbita, n igual a 2. E quando ele perde energia, ele emite ah, luz. Então, emitiria luz. Né? Então, essa é uma explicação bem simples assim, porque o hidrogênio, os átomos emitem luz. Então, você tem um átomo com um núcleo central e positivo e os elétrons ocupando órbitas. Na verdade, eu devo falar elétron, usar o singular, porque esse modelo serve para átomos hidrogenoides, átomos com apenas um elétron, é o caso do hidrogênio. Então, o elétron está ocupando uma órbita e fica circulando em torno do núcleo. De repente, ele recebe energia de alguma forma e passa de uma órbita interna para uma órbita mais externa, ou seja, ele adquire energia. E quando ele volta para uma órbita mais interna, ele tem que perder parte dessa energia. E ele perde essa energia na forma de fótons, fóton de luz. Bom, a próxima aula eu vou detalhar um pouquinho mais desse modelo. Mas como nós temos ainda alguns minutos, vamos pensar agora no nosso tubo de raios catódicos, entender um pouco melhor. Então, tubo de raios catódicos. Você tem aqui o cátodo, o ânodo, uma representação bem simplificada aqui. Isso aqui é como se fosse uma fonte de corrente contínua. O cátodo é o negativo, o ânodo é positivo. Então está aqui como se fosse uma lâmpada fluorescente, tirando aquele pozinho branco do interior do tubo e tirando os átomos de mercúrio. O fato é que quando você liga o tubo de raios catódicos, elétrons são expelidos do cátodo. Então aqui esse eletrodo de sinal negativo é o cátodo. Você liga e elétrons são expelidos. Então vou representar aqui esses vermelhinhos como elétrons. Quando eles são expelidos, eles tendem a atravessar o tubo de raios catódicos em direção ao ânodo, que tem carga, tem sinal positivo. Os elétrons saem do cátodo, são expelidos pelo cátodo, que é o eletrodo de sinal negativo, e vão para o ânodo, o eletrodo positivo. Só que nesse caminho, eles encontram átomos de hidrogênio. É claro que o desenho que eu estou fazendo aqui não é um desenho em escala, de jeito nenhum. Se o tubo de raios catódicos tiver, por exemplo, meio metro de comprimento, com uma lâmpada fluorescente pequena, os elétrons emitidos do cátodo vão encontrar uma variedade enorme, um número enorme de átomos de hidrogênio e vão transferir energia para esses átomos de hidrogênio. Bom, imagine agora um elétron aqui na primeira órbita do hidrogênio. Eventualmente, um desses elétrons expelidos pelo cátodo, esses elétrons livres aqui expelidos pelo cátodo, são chamados de elétrons balísticos, pode colidir com esse átomo. Não vai colidir com o núcleo porque o núcleo é extremamente pequeno, então vai ser muito improvável que um elétron balístico colida com o núcleo. Mas de repente vai colidir com o átomo e passa parte dessa energia para um elétron orbital. Aqui ele passa para uma órbita mais externa. Quando ele retorna, ele emite luz. Então é assim que se explica a emissão de luz. Agora, o fato é que há uma distribuição de energias, uma variedade de energias nos elétrons balísticos, de modo que cada elétron balístico tem uma energia em particular e consegue transferir uma determinada energia para os átomos de hidrogênio, digamos assim, que estão no caminho. De modo que os átomos de hidrogênio vão ser excitados de diferentes maneiras. Eventualmente você pode ter um átomo de hidrogênio em que o elétron foi para a sexta órbita, outro para a quinta órbita, outro para a quarta órbita, outro para a terceira. E quando eles vão, por exemplo, para a segunda órbita, eles perdem energia. Como o N1 é igual a 2, eles perdem energia e a luz emitida fica na faixa do
visível. Eu gostaria de mostrar para vocês uma figurinha aqui. Vamos ver se eu consigo achar rapidinho aqui. É o capítulo de um livro. Vamos ver lá, capítulo 6. Vamos correr aqui para não ficar um vídeo tão amador. Vamos lá, descendo. Aqui, olha. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, se o elétron passa da terceira órbita para a segunda órbita, vai emitir luz vermelha. Se passa da quarta órbita para segunda, luz verde. Da quinta órbita para segunda órbita, luz azul. E da sexta órbita para a segunda órbita, luz violeta. Então, quanto mais externo estiver o elétron, ao voltar para uma órbita mais interna, a radiação emitida vai ser mais energética. Vocês sabem que a luz violeta tem mais energia, um fóton de luz violeta tem mais energia que um fóton de luz vermelha. Bom, esses detalhes eu vou reforçar na nossa próxima videoaula. Até lá!